Fala galera, eu sou o Denilson, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, este aqui é o canal Biologia Nerd e nesse vídeo nós vamos falar sobre paleontologia e fósseis. Então se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí, deixa o like e bora pro vídeo. Antes de começarmos a falar sobre fósseis, nós precisamos entender o que é paleontologia. A paleontologia ela é uma área de estudo, é uma área da biologia que estuda o passado da vida na Terra para entender como era o ambiente, como eram os seres vivos, a fauna, a flora, e tenta entender como a vida era no tempo passado, nos tempos anteriores aos que vivemos hoje, e com isso tenta entender como a vida chegou no que conhecemos atualmente, como as espécies evoluíram, como elas mudaram, quais foram as causas dessas mudanças. E para isso a paleontologia usa os fósseis como material de estudo. E a paleontologia não se trata apenas de uma ciência meramente descritiva. Ela se preocupa também com o conhecimento total dos organismos que antecederam os atuais. Ela se preocupa com o modo de vida desses organismos, as condições ambientais sobre as quais elas se desenvolveram, as causas de sua morte ou extinção e também as prováveis relações filogenéticas. A história dos fósseis é também a história da migração dos continentes, das mudanças climáticas, das extinções em massas e das modificações ocorridas na fauna e na flora ao longo do tempo geológico. Agora que já entendemos o que é a paleontologia e o que ela utiliza para estudo, nós precisamos entender um pouco mais sobre os fósseis. O que são os fósseis? Os fósseis eles são restos, vestígios ou resultados das atividades de qualquer tipo de organismo com mais de 11 mil anos preservados em sedimentos naturais, como rochas, sedimentos, âmbar ou gelo. Então um fóssil ele precisa ter mais de 11 mil anos e ele é um resto ou um vestígio de um ser vivo, de qualquer organismo. Pode ter sido uma bactéria, um inseto, uma planta, um mamífero, uma ave. Então os fósseis eles são restos ou vestígios. Pode ser um pedaço de um osso, um dente, pode ser uma pegada, pode ser uma marca de uma asa que ficou em uma rocha, pode ser um inseto que ficou preso em um âmbar e ficou preservado, pode ser um animal que ficou congelado em alguma geleira. Todos esses tipos aí que eu falei são fósseis. E eles precisam ter mais de 11 mil anos de idade de preservados, porque foi o período da última glaciação da Terra. Então foi o período da última marcação de tempo em relação ao tempo geológico. A fossilização é um processo muito raro de acontecer. Não é toda hora que você vai encontrar um fóssil por aí. E não é toda hora que um ser vivo vai morrer e vai ser fossilizado. E na maioria das vezes a fossilização ocorre apenas com a parte dura dos seres vivos, que é no caso o esqueleto. Porque geralmente quando o organismo morre, as partes mole, como os tecidos e os órgãos, eles são decompostos, entram em decomposição. E sua matéria orgânica ali vai entrar em decomposição. E o pouco que resta do ser vivo, sem ser destruído ou desorganizado pela chuva ou enxurrada, ou animais carniceiros como abutres e outros predadores, essas partes duras que restam dos seres vivos elas são fossilizadas. A fossilização ela ocorre mais frequentemente em ambientes aquáticos, por exemplo, com bacias sedimentares. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitas bacias sedimentares, tanto no Nordeste brasileiro quanto no Sul. Alguns exemplos de coisas que pode se fazer com os fósseis, por exemplo, ossos, Ossos são restos, um resto de um ser vivo, pode ter sido de um mamífero, de um peixe. Então os ossos eles servem para reconstituir o tamanho do corpo do animal, para saber também o formato do corpo, porque com os ossos você consegue reconstituir o esqueleto, Então você vai saber o tamanho, como era a forma. Então com base no esqueleto você consegue até ter uma suposição de como eram os músculos desse ser vivo, porque você consegue saber ali onde é que os músculos se encaixavam, e com os ossos dá para fazer vários tipos de reconstituições. Outro tipo de fósseis são pegadas. Pegadas já não são restos, são apenas vestígios, porque é um vestígio de que um animal passou naquele local. Por exemplo, dinossauros. Os dinossauros eram animais muito grandes, e onde eles passavam, os que eram grandes, porque também tinham dinossauros pequenos, os dinossauros grandes, onde eles andavam, eles faziam pegadas, e essas pegadas, muitos locais preservaram as marcas dessas pegadas. Com essas pegadas, os pesquisadores eles conseguem calcular o tamanho do animal, fazendo um cálculo entre uma pegada e outra. Consegue também calcular o peso do animal devido à profundidade dessa pegada no solo. Consegue também calcular a velocidade em que esses animais andavam. Calculam também a distância entre as pegadas, para saber se ele, por exemplo, se ele estava a uma velocidade mais alta, se ele estava acelerando. Pode até saber se ele estava fugindo de algum predador.
E outro tipo de fóssil, que é raro de se encontrar, mas também existe, são coprólitos, que são fósseis de cocô, né, de restos de fezes de animais. É um fóssil que ele é encontrado raramente, mas é um fóssil que também em vários locais, aí, várias universidades têm exemplares de coprólitos, né, que são fósseis de cocô. E esses fósseis eles servem para identificar o tipo de alimentação dos organismos. Por exemplo, se você encontrar um fóssil de um cocô de um mamífero que viveu há 10 milhões de anos atrás, você fazia ali o estudo daquele fóssil, você consegue ver os minerais, né, a composição química daquele fóssil, e com base nisso você consegue distinguir qual era o tipo de alimentação desse animal. Então, os tipos de fósseis são esses, como eu falei: restos, que é quando alguma parte do ser vivo é preservada, pode ser ossos, dentes, conchas e outras partes duras que venham a ser preservadas. Esses são restos, são partes do organismo que foram preservadas ali na fossilização. E os vestígios é quando ocorrem apenas com evidências indiretas dos seres vivos, isso é, elas resultam da sua atividade biológica, que é, como já falei, pegadas, excrementos, ou também como estromatólitos, que são fósseis de cianobactérias que viveram nos oceanos. Bom, e aí vem a pergunta de como que se forma um fóssil, né? Naturalmente, né, no ciclo natural da vida de um organismo, após a sua morte, as partes moles elas entram em processo de decomposição devido à ação das bactérias, e as suas partes duras ficam sujeitas às condições ambientais, né, como chuva, vento, ações de outros animais que possam pisotear esses ossos, essas partes duras desse animal, desse organismo, e isso culmina na sua destruição total, ou seja, as partes moles elas foram decompostas, né, foram destruídas pela ação de bactérias, e as partes duras foram aí pisoteadas, destruídas ou carregadas para outro local por causa de agentes físicos. E a fossilização ela representa uma quebra desse ciclo. É por isso que é um evento raro de acontecer, porque naturalmente um ser vivo quando morre ele vai ser degradado, né, naturalmente. E quando esse ciclo de degradação ele é interrompido, ocorre uma fossilização, que no caso a fossilização nesse sentido ela pode ser vista como um fenômeno excepcional, porque não é toda hora que ocorre a fossilização. No decorrer do tempo geológico, tempo que a gente utiliza para estudar o tempo de vida na Terra, apenas uma porcentagem ínfima das espécies que um dia habitaram na nossa biosfera terrestre preservaram-se nas rochas. Ou seja, existem muitas espécies que surgiram, desapareceram e nunca deixaram vestígios. Ou seja, das milhares de espécies que a gente conhece hoje, a gente tem certeza, a gente pode dizer com firmeza que milhares, centenas de milhares, talvez muito mais do que a gente conhece, viveu e morreu e não deixou fósseis. Então a gente nunca nem vai saber que existiram. Por causa disso ocorrem muitos hiatos no registro paleontológico. Isso aí também é uma questão de polêmicas, porque muitas pessoas dizem que evolução é besteira, não sei o que. Então tem muito a ver disso, porque nem todos os seres vivos que habitaram o planeta Terra deixaram fósseis para esse registro, né? Então é uma questão aí de bastante discussão. Então, já que a fossilização é uma quebra no ciclo natural da vida, né, depois que o organismo morre, ao invés de ser destruído, ele vai ser preservado. Para que um organismo ele seja fossilizado, ele precisa que as suas partes duras, né, o organismo inteiro, por exemplo, seja rapidamente soterrado. Então, para que um organismo ele seja fossilizado, quando ele morrer, ele tem que ser soterrado o mais rápido possível. Ele tem que ser enterrado na areia, na terra, no local onde ele morreu, ele tem que ser soterrado. Isso é para evitar que ele entre em decomposição muito rápido, ou que para agentes físicos destruam as suas partes duras e evite a fossilização. Então vamos dizer que o organismo morreu e ele foi soterrado rapidamente. Logo depois que ele foi soterrado, as suas partes moles vão entrar em decomposição, porque isso é inevitável. E as suas partes duras, que vão ficar ali enterradas no substrato, né, no solo no qual ele foi enterrado, elas começam a ser substituídas, né? Uma das características principais para que ocorra a fossilização é que tenha água no local. Então, com o passar do tempo, a água que circula ali entre os sedimentos no qual esse organismo está soterrado, a água vai depositando minerais que lentamente vão substituindo as partes duras do esqueleto. Então, depois de milhares de anos, a água vai depositando minerais no esqueleto daquele animal, daquele organismo, e isso vai fossilizando essas partes duras, né, esse resto do organismo. Então, um fóssil ele se torna uma rocha presente naquele local no qual ele foi soterrado. Tem geólogos que dizem que
Os fósseis são rochas, tem biólogos que dizem que não, e essa aí é outra questão de polêmica também. E aí a gente entra em alguns tipos de fossilização. Existe a mineralização, que é quando as partes duras do organismo, tais como os ossos, ou conchas, elas vão desaparecendo e ficam no lugar apenas os minerais. Essa foi a que eu falei anteriormente, que é quando esses minerais eles são transportados pela água e são depositados nessas partes duras. Os troncos de árvores são bons exemplos deste tipo de fossilização. Árvores também são fossilizadas, tá? Os troncos das árvores são fossilizados também. Outro tipo de fossilização é a moldagem. As partes duras dos organismos elas vão desaparecendo, deixando nas conchas as suas marcas, tá? Que são impressões. Ou seja, o organismo ele é destruído, mas o seu molde persiste. Então, ocorre em casos em que o organismo ele desaparece, mas fica ali uma moldagem, um molde perfeito do seu formato, do seu corpo. Outro tipo de fossilização é a mumificação, onde os restos dos organismos eles preservam-se total ou parcialmente, e isso ocorre normalmente em materiais como o âmbar, que é uma resina vegetal. Ocorre também em gelo, ou seja, o bicho, o animal, ele é congelado por completo e fica ali mumificado, se torna uma múmia realmente. E ocorre também com resina fóssil. Então, existem vários exemplos de insetos que foram preservados em âmbar. A questão do gelo tem alguns registros de mamutes que foram preservados no gelo. Tem até um registro muito famoso que foi de um filhote que foi encontrado congelado no gelo, e o filhote foi encontrado com seu corpo completamente preservado, tá? As partes moles, a parte dura. Ficou bastante divulgado essa questão desse mamute que foi encontrado. Outro tipo de fossilização são as marcas fósseis, que são, como eu falei, pegadas, impressões. Também tem asas de insetos que ficam preservadas em algumas rochas, a impressão da asa, e as fezes fossilizadas, que é o que eu falei dos coprólitos. E aí, quando a gente começa a falar de fóssil, sempre se lembra dos dinossauros, mas existem fósseis de muitos outros organismos, como bactérias, que eu já falei anteriormente, por exemplo, o caso dos estromatólitos, que são fósseis dos primeiros seres vivos que surgiram no planeta, e existem fósseis até hoje. Aqui na Bahia existem cidades, na Chapada Diamantina, por exemplo, que tem regiões com fósseis de estromatólitos, que são camadas de cianobactérias que viviam nos oceanos e foram preservadas em forma de fóssil e ficam hoje preservadas como rochas. Então tem regiões em que a gente andando, a gente consegue pisar em rochas assim que a gente vê umas marcas com várias camadas que são camadas de bactérias que foram preservadas em forma de rochas. Lá na formação Crato, na bacia do Araripe, no Nordeste brasileiro, são encontrados diversos fósseis de plantas. Eles contam a história do longo período de domínio dos vegetais no planeta Terra. Eles contam a história das primeiras angiospermas, das primeiras gimnospermas. Então os fósseis eles conseguem revelar essa história. E além disso, esses fósseis eles mostram que as plantas, as angiospermas, por exemplo, elas não evoluíram sozinhas. Elas tiveram a colaboração de alguns parceiros muito importantes, que eram os insetos. Então os fósseis eles mostram isso, que dentre os insetos também que são preservados nessa formação lá no Crato, os besouros que são mais conhecidos, eles foram fundamentais na evolução das plantas. Ou seja, os fósseis eles mostram a evolução dos organismos e também as suas relações com outros animais, com outros seres vivos. E com isso a paleontologia ela busca fornecer dados para o conhecimento da vida na Terra, da evolução biológica dos seres vivos através do tempo. E os fósseis eles são muito importantes porque eles são uma espécie de documento e registraram alguns momentos importantes da vida na Terra. Por exemplo, algumas extinções que ocorreram. Uma extinção muito famosa é a extinção dos dinossauros, que causou uma mudança incrível no planeta Terra. Mas além da extinção dos dinossauros, existiram muitas outras grandes extinções de vida na Terra. E por fim, através de estudos paleontológicos, é possível identificar as rochas em que podem ocorrer substâncias minerais e combustíveis, como o fosfato, carvão e o petróleo. Então a questão de fósseis não é apenas para saber sobre evolução, tem muito interesse econômico também atrás disso. Então, se você gostou do vídeo, foi isso aqui que eu tinha no momento para passar. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou nos comentários e posso fazer vídeo explicando suas dúvidas. Se inscreva no canal caso você não é inscrito, deixa o like no vídeo se você gostou e até o próximo.